Fala galera, beleza? Bom, tô aí de volta com mais um vídeo para vocês. Dessa vez eu vou explicar um pouco do funcionamento do indicador, tá? Vai ser um vídeo um pouco mais longo porque eu quero passar por todas as configurações, todas as etapas. Vou mostrar também, dar uma revisada nos conceitos que o indicador utiliza, que é exatamente os conceitos que nós aprendemos no operacional. Então eu vou mostrar para vocês agora os pilares do indicador, como ele funciona, tá? O vídeo em si ele é focado 100% em como o indicador funciona, tá? Nosso objetivo aqui vai ser em mostrar com o máximo de detalhes possível como o indicador funciona, como ele trabalha, quais as configurações, o que que dá para fazer, o que que não dá, como que ele entende os padrões que a gente aplica no operacional e também trazer para vocês aí um pouco do porquê das coisas, né? Do que o indicador mostra, beleza? Então vamos dar uma olhada aqui na documentação, beleza? Então esse padrão aqui que eu estou mostrando para vocês, esse documento traz exatamente a forma como eu identifico bias, beleza? É, Aqui tem o básico para você conseguir operar simplesmente olhando para o gráfico, não precisando de um indicador. Então, eu identifico o bias como continuação, reversão ou indecisão, beleza? Então, esse documento trata do bias. Esse documento trata do fluxo. Qual é o padrão que que eu utilizo para identificar o fluxo de ordens. Então, todas as vezes que vocês verem no gráfico do indicador plotado ME, significa Mid-Time Frame Engulfing, que é basicamente uma sequência de candles, como vocês podem ver nesse exemplo, uma sequência de candles para uma determinada direção, logo após um ou mais candles, inverte essa direção. Então, ele plota a linha de ME para dizer para vocês que o fluxo mudou, beleza? Então, sempre que vocês verem no gráfico a linha ME, significa que ali há um novo fluxo, ou é o fluxo ativo, certo? Já passando aqui para os padrões de entrada, a gente tem todos esses padrões de entrada, mas como eu disse a vocês, o indicador ou os padrões se resumem basicamente em um candle de manipulação e outro candle de engolfo desse candle de manipulação. Então, sempre que vocês verem no indicador a linha MC, significa que esse candle do meio foi o candle que manipulou o candle à esquerda, e quando vocês verem a linha ME, significa que o candle à direita fez o engolfo desse candle de manipulação. Basicamente, MC significa Manipulation Candle e LE significa Low Time Frame Engulfing, que é a mesma coisa do padrão ME que eu mostrei para vocês, beleza? Então, tudo muito simples, é muito fácil. Essa documentação, aonde que ela tá? Lá na comunidade do Discord, tá? Que também que é 100% gratuita, assim como os vídeos no YouTube. Quando vocês acedem aqui ao canal de FAQ, Frequent Answered Questions, vocês têm aqui 3 tópicos, e esses tópicos são exatamente toda a documentação que vocês precisam saber para operar da forma como eu opero e entender como o indicador funciona. Então, tá tudo aqui de forma gratuita, beleza? Bom, galera, essas aí foram os documentos, né? Expliquei para vocês os documentos que formam a base do operacional. Por que que eu tenho que começar por isso? Porque se vocês não souberem a base do operacional, de nada vai adiantar usar o indicador. O indicador ele é um auxiliar do meu operacional, ele não faz mágica, beleza? Apesar de facilitar muito, ele ainda segue a estrutura como eu opero. Então ele foi criado para me auxiliar na hora de fazer as minhas análises, tá? Só para vocês terem ideia, antes eu focava em operar 2 pares, que era o GBP e o euro, porque eu precisava fazer uma análise mais apurada e eu não tinha condição e tempo hábil de fazer isso. Com o indicador, hoje, eu tenho formas de fazer isso muito mais simples, e eu vou mostrar isso para vocês agora, ok? Então, vamos partir para o gráfico.
e eu vou começar a explicar o indicador, beleza? Bom, deixa eu só aumentar essa tabela e trocar ela de lado para poder ficar mais fácil da gente trabalhar aqui e vocês conseguirem ver tudo. Vou mandar isso para embaixo, na direita mesmo. Bora. Ok. Deixa eu ver se aqui fica legal. Beleza, não vai atrapalhar o vídeo. Vou aumentar isso aqui um pouco, deixar no normal. Pronto. Então, quando você abre o indicador no diário, por exemplo, ou em tempos gráficos, se você colocar o indicador no tempo gráfico acima, ele não vai te plotar nada. Por quê? Eu não uso nenhum tempo gráfico acima, só uso do diário para baixo, ok? Então, quando eu ploto ele aqui no diário, eu já começo a trazer algumas informações para mim, tá? E quais são os elementos importantes que nós temos aqui? Primeiro, as setas e a tabela, tá? Então, as setas, elas dizem para mim qual é o bias, qual é a direção e qual é a força que aquele sinal tem, tá? E depois eu vou explicar como que ele calcula essa força. Então, se vocês olharem aqui, nesse dia, por exemplo, eu tenho uma seta apontando para cima, dizendo 96%, ou seja, nesse dia houve um cálculo e com base na combinação de alguns fatores, e é aí que o indicador se diferencia daquele documento, porque aquele documento só olha o fechamento do candle e mais nada, tá? Lembrando, isso é uma técnica antiga, não foi criada por mim e nem inventei nada. É uma técnica antiga de olhar o fechamento do dia anterior. O que eu fiz foi aplicar alguns outros recursos no indicador, que eu não vou explicar em detalhe, mas vocês vão entender. E ele consegue, através desses recursos, dizer qual a força daquele sinal, pode inverter um sinal. Às vezes a gente tem uma indicação de venda, por exemplo, baseado no fechamento de candle, mas o indicador, através dos cálculos e olhando a região, ele diz, não, esse dia você vai comprar, e basicamente é isso, tá? Então, essa seta diz a direção e também diz, embaixo dela, a força desse sinal, tá? Como vocês podem ver aqui, nesse dia, ele mandou vender, para ele seria um dia de venda, baseado no fechamento e em outras coisas, e a seta ela apontada para baixo e a força desse dia seria de 100%, beleza? Nós não estamos falando aqui de padrão de entrada, estamos falando apenas de bias, tá? Não significa que aqui foi um dia ruim, que você tomou stop, pode ser que você nem tenha operado, não importa, não é essa função aqui, não é isso que a gente quer falar, beleza? Só para vocês entenderem as setas. Depois nós temos aqui a tabela, e essa tabela ela é dividida em o bias, força e o gatilho que acionou esse bias. O que eu tenho aqui são filtros, onde eu olho o tamanho do corpo e a estrutura, alguns requisitos, olho por quebra e liquidez, olho pelo contexto aonde está inserido o fechamento do candle e se por algum motivo teve alguma substituição no sinal, tá? Por exemplo, seria naturalmente um dia de venda, mas pelo contexto ele te mandou comprar. Então essa caixinha viria marcada como override, para você saber que ali houve uma inversão de polaridade, tá? Então, tudo muito simples, tá? Esses itens de filtro servem para indicar a vocês o que fez um indicador tomar a decisão de ser um dia de venda para esse dia. Por exemplo, tá? Ele olhou o tamanho do corpo e bateu com as métricas que ele esperava. Depois, ele foi na parte de consumo e liquidez. Houve um breakout de liquidez, de movimento, né? E tudo isso no dia anterior. Tudo isso que a gente está vendo referente a esse dia aconteceu no dia anterior. Por isso que ele plotou venda. Houve ali um breakout, ok. Depois ele viu que o preço estava dentro de um POI, tá? Para ele classifica os POIs. Então, pode ser um POI que está para cima, pode ser um POI que está para baixo. Então, para ele, isso é uma classificação. Houve uma rejeição desse POI, então ele também quantifica esse sinal e pronto. Baseado nisso, no fechamento do candle e nessas outras métricas, ele disse que esse dia seria venda com 95% de certeza, vamos dizer assim, no sinal, beleza? Então, esses são os principais elementos aqui da tabela, quando você coloca o gráfico, tá?
Agora, passando aqui para a configuração especificamente, vamos tratar aqui da tabela e das setas, tá? Então aqui no primeiro eu tenho Daily Arrows. Se vocês notarem, na frente de cada configuração tem um izinho. É só parar o mouse em cima que vocês vão conseguir ver o que cada uma faz. Muito simples, tá? Então, por exemplo, eu não quero as setas. Eu posso desmarcar essa opção e eu não tenho mais setas. Obviamente, se não tenho setas, não tenho o strength do indicador, beleza? Olha, eu quero modificar o tamanho das setas, porque estão muito pequenos. Beleza, eu posso colocar até large, eu posso colocar normal, eu posso colocar small, e por aí vai, beleza? Eu gosto de usar assim, padrão, para mim é o que faz sentido, beleza? Depois, eu posso controlar aqui a cor da compra, por exemplo, eu quero compra verde e quero venda vermelho. Algures, cadê meu vermelho? Não importa, é esse. Quero vermelho. Então eu tenho aí a possibilidade de mudar isso. Ah, não quero esse vermelho. Beleza, boto esse. A próxima configuração diz respeito a quantidade de histórico que ele vai mostrar dos dias, né? Então hoje a gente está vendo a quantidade de 20 dias, 20 setas aqui. Eu posso colocar, por exemplo, 50, tá? Colocar 50 setas, ele vai preencher aqui para trás o histórico para a gente, ó. Então, eu tenho o histórico de 50 setas, tá? Então, isso são as configurações específicas das setas, beleza? Passando abaixo, eu tenho as configurações específicas do texto. Então, eu posso também colocar, por exemplo, o texto de compra, eu quero em verde, e o texto de venda, eu quero em vermelho. Eu quero um texto grande para compra, quero um texto normal, por exemplo, para venda, ou quero os dois grandes. Então, vocês podem controlar tudo isso de forma individual, tá? E, novamente, se tiver dúvida, é só parar o mouse em cima, que ele vai dizer o que faz. Beleza? Bom, então todas essas aqui foram configurações relacionadas ao diário e também relacionadas à tabela, aos elementos que compõem essa tabela e as setas. Agora eu vou falar um pouco, vou correr a configuração lá embaixo para a gente falar um pouco da tabela, tá? A tabela também ela é toda configurável, tá? Se eu não quiser ver a tabela, eu desmarco, eu não vou ter mais a tabela, mas as setas vão continuar. Digamos que eu opere pelo telemóvel. Eu posso clicar nessa opção, Compact Mode, e ele vai deixar somente as informações importantes. E quais são as informações importantes? O meu Daily Bias, tá? A força desse sinal e qual foi o gatilho. E essa parte de alertas aqui é se você tem alertas configurados e qual o gatilho que você está usando no tempo qual o gatilho que você está usando para o alerta. Se tivesse aqui fluxo formado, ou seja, aquele ME, o Mid Time Frame Engulfing, que eu falei para vocês, ele estaria mostrando isso aqui também, mas a gente vai ver isso daqui a pouco, beleza? Bom, voltando à tabela, eu posso configurar a posição, se eu quero em cima à direita, em cima à esquerda, abaixo à direita ou abaixo à esquerda. Eu coloquei aqui abaixo à direita, mas eu poderia colocar aqui também abaixo à esquerda, tá? Eu vou deixar aqui que é mais fácil para mim. Posso trocar a cor? Ah, eu não quero esse texto aqui azul. Meu gráfico é preto. Então eu quero preto. Ok, posso trocar. Posso trocar a fonte. Ah, eu quero um cinza mais claro. Posso trocar. A cor da borda. Olha, eu gosto que a borda fique igual ao título. Ok. Eu quero trocar o fundo aqui dessas linhas. Vou deixar num cinzinha mais claro também para combinar com o meu gráfico. Muito bom. Eu quero trocar esse texto, não é azul, né? Eu quero deixar isso um cinza intermédio aqui, tá? Pode ser trocado também. Olha, no caso aqui a gente tá vendo céu. Eu posso trocar essa cor. Ó, quando for céu eu quero rosa. Quando for baio eu quero azul. Então eu consigo refletir essas alterações. E quando for neutro ou known, eu posso deixar, por exemplo, um cinza. Tá? Posso controlar a espessura dessa borda, deixar da forma que eu quiser. Tá? Posso até, por exemplo, não quero borda, posso deixar a zero, tá?
eu quero borda, mas quero a borda transparente, por exemplo. Eu venho aqui na cor da borda e faço isso. Pronto, eu vou ter borda, mas agora transparente, tá? E o tamanho da tabela. Eu posso ter uma tabela extremamente pequena, uma tabela pequena em termos de fonte, uma tabela normal também em termos de fonte, notem que vai mudando, ou uma tabela extremamente grande, tá? Então, são configurações possíveis que dá para serem feitas aqui nessa tabela, beleza? Vamos passar agora para o nosso segundo pilar, tá? Então, a gente tratou aqui do diário, das confirmações, das regras que esse indicador usa para plotar para vocês o que é diário e o porquê do diário. Já aprendemos aqui também como configurar a tabela. E agora a gente vai passar para o tempo gráfico de 1 hora, que é onde eu vejo o fluxo. Então, lembrando, eu só opero quando eu tenho a direção do dia alinhada com o meu fluxo, tá? Por isso que eu olho o fluxo. Então, se eu tenho um dia de compra, eu só vou comprar quando o meu ME, o meu Mid Time Frame Engulfing, me mostrar compra. Fora isso, em qualquer outra situação, eu não faço compras, ok? Então, voltando aqui para o gráfico, nós temos a configuração agora dos itens relacionados ao 1 hora, tá? E aqui que eu vou deixar a tabela no modo compacto para a gente focar só no que importa agora. E é aqui que a coisa acontece, tá? Então, vou colocar o replay mais ou menos aqui, só para a gente começar a visualizar aqui algumas coisas, beleza? Aqui, se vocês olharem na tabela, como eu tenho uma linha de ME plotado agora, se vocês olharem, eu tinha 3 candles de alta e o preço fez o engolfo desses candles. Então eu tenho a tabela me alertando, olha, você tem um ME ativo de venda. Quando eu olho para isso e combino com o meu bias, eu sei que eu estou apto a ir para o tempo gráfico menor, procurar por operações de venda. Beleza? Por quê? Porque eu tenho o meu bias e o meu fluxo devidamente alinhados. Todas essas informações aqui, relacionadas a 1 hora, eu posso configurar, tá? Outro elemento que vocês estão vendo aqui no gráfico é os POIs, os Fair Value Gaps. Notem que o indicador, ele agrupa os Fair Value Gaps em sequência, então ele não marca aqui os individuais, ele agrupa os Fair Value Gaps que aconteceram de forma contínua, e depois ele também plota aqui se é um POI de venda, plota a linha dos 50%, para vocês saberem aonde é o 50% desse POI. E vocês também têm aqui uma FIBO, que é traçada do início do range do ME até o preço atual, certo? Sempre que vocês olharem, o 100 vai estar apontando a direção. Então, por exemplo, se eu tenho uma FIBO, um movimento que vai de 0 a 100, significa que é um movimento de baixa, né? Porque o 100 está embaixo. Se fosse compra, eu teria um de 0 a 100, mas o 100 estaria em cima. Tá? Porque a FIBO calcula a retração, ou seja, ele foi de 0 a 100 e agora ele retraiu até os 50%, por exemplo, para vocês terem uma noção do que eu estou falando, tá? Então todos esses elementos são configuráveis e nós vamos passar por eles agora, tá? Então, o primeiro é o core, que é o ME, ou seja, essa linha preta que vai determinar o fluxo, ok? Essa opção aqui faz mostrar ou não mostrar o ME no gráfico para vocês, tá? Por que isso aqui é importante? Por exemplo, eu utilizo um layout com mais do que um gráfico. Eu deixo do lado esquerdo o gráfico só com 1 hora, com elementos relevantes de 1 hora, e o gráfico à direita só com elementos relevantes para o 15 minutos, para deixar a coisa mais limpa, não ter tanta poluição no meu gráfico, ok? Então isso aqui faz aparecer, isso é importante para mim poder configurar. Essa outra opção do Aggressive Mode, basicamente ela é muito utilizada nos índices, porque
esse modo que vocês viram do engolfo, ele é um engolfo perfeito, ou seja, eu tinha uma sequência de candles de alta e depois ela foi invertida somente por candles de venda. Mas existem situações aonde, tá, o preço antes de fazer o engolfo dessa sequência, ele imprime alguns outros mini runs que eu chamo, ou seja, um candle de compra, um de venda, um de compra, um de venda e depois inverte. Quando essa opção está marcada e ela vem por default marcada no indicador, ele considera esses mini runs. Se essa opção estiver desmarcada, ele não vai considerar esses mini runs, ele vai considerar somente os perfeitos dessa forma e os extremos, beleza? Então é um caso aqui de vocês fazerem testes e ver como isso se comporta no gráfico, mas eu utilizo com essa opção marcada. Tá? E aqui também, novamente, tudo tem, pessoal, tooltips, para vocês saberem o que faz o quê, ok? Essa opção aqui, quantas barras à frente da última barra, significa que, a partir da última barra, eu quero que essa linha se estenda por 10 barras. Por exemplo, se eu quisesse 15 barras, né? Ele vai jogar o preço mais a linha mais à direita. Se eu quiser só 5 barras, ele vai jogar mais à esquerda, somente 5 barras, ok? Aqui eu posso configurar o estilo da linha, se é pontilhado, se é, enfim, todas as configurações que vocês já sabem, a espessura dessa linha. Eu posso configurar também o texto, às vezes eu não quero ME. Esse é um padrão muito difundido também pelo ICT, tá? Como Change State of Delivery, eu não quis adotar esses padrões, esses nomes, porque isso são conceitos antigos que foram recriados e dados nomes bonitos. Esses são os nomes mais corretos, digamos. Isso é um engolfo, ponto final, para mim. Então, se você quiser deixar isso como o ICT usa, por exemplo, pode meter um SysD aqui na boa e ele vai te mostrar lá no lugar do texto, um SysD, ok? Pode configurar o tamanho do texto para muito pequeno, pequeno, normal e muito grande, né? Pode configurar a gosto. E também todas as outras opções de cor podem ser configuradas. Por exemplo, e eu posso configurar de forma individual. Esse é um de venda. Então, se eu alterar aqui a cor para vermelho e a cor do texto para vermelho, ele vai afetar somente o de venda. O de compra, ele já não vai mudar. Tá? Então eu posso configurar tudo de forma individual, certo? Então aqui falamos tudo sobre o engolfo, o Mid Time Frame Engulf, que basicamente, como eu disse a vocês, é muito difundido como SysD pelo ICT. Depois, nós temos aqui uma próxima configuração, que são os POIs, e por POIs lê-se Fair Value Gaps, mas ele não usa, o indicador não usa só os Fair Value Gaps, então por isso eu preferi dar o nome de POI e não de Fair Value Gaps, mas em essência ele vai também utilizar os Fair Value Gaps. As configurações são as mesmas, beleza? Então aqui posso exibir ou não esses POIs. Eu posso fazer o merge, que é o que? Agrupar os POIs em sequência. Então, se eu desmarcar essa opção, ele vai somente marcar o mais recente ativo, não vai fazer merge, ok? Aqui eu tenho a mesma configuração que eu mostrei para vocês no ME. Eu posso escolher quantas barras à frente da barra atual eu quero que esse desenho fique. Tá? Então, por exemplo, eu quero só 14. Então, ele vai diminuir o tamanho do POI. Eu posso configurar individualmente os POIs de compra, dos POIs de venda e configurar tudo. Exemplo, vou pegar o de venda, que é o que a gente está vendo aqui na tela agora, tá? Então, por exemplo, eu quero trocar a cor. Eu quero que isso seja vermelho. Eu quero que a borda aqui dele seja vermelha. Eu quero modificar a transparência, ela não é individual, tá? A transparência ela é aplicada para todos. Eu quero menos transparência, por exemplo. Eu quero que a borda deles tenham largura de 2, e aí também configura tudo. O estilo dessa borda eu quero pontilhado, por exemplo. E eu posso escolher se eu quero mostrar a linha no 50%, tá? Então, como esse é um de venda, se eu tirar essa linha, ele vai parar de mostrar, ok? Posso configurar a cor da linha, tá? Eu quero também vermelho.
Posso configurar a espessura da linha. Eu quero uma espessura maior, que quero 2. Quero que a linha também seja pontilhada, por exemplo. Posso fazer isso, tá? Se vocês quiserem configurar a transparência da linha, é só mexer aqui. Ele vai mexer na transparência dessa linha, beleza? E também posso controlar o labelzinho que está sendo exibido aqui, tá? Então eu posso não mostrar o label nessa situação, ou posso configurar também o texto. Então esse aqui é um de venda, posso colocar aqui, por exemplo, FVG Cell, se eu quiser. Posso trocar a cor, né? Eu quero vermelho, ok? E também posso configurar aqui o tamanho disso, tá? Eu estou mostrando só no de venda porque é o que nós temos aqui no momento, mas vocês conseguem configurar individualmente cada um, tanto compra quanto venda, certo? Então, esse é um elemento que nós configuramos. Eu vou ocultar aqui, vou tirar o ME, o POI, e vou tirar a linha do ME para nós tratarmos agora especificamente da FIBO, tá? Que é a próxima configuração. Então, essa FIBO, ela mede o range, do início do range ao fim do range, para você saber onde tem um pullback saudável, tá? Então, digamos, quando eu tenho um sinal de entrada no 15 minutos, eu não sei interpretar o contexto, como você falou. Eu não preciso me preocupar, por exemplo, se numa venda eu tiver acima aqui da minha região dos 50%. Então, isso já me dá uma certa noção de contexto, tá? É uma forma de quem ainda não consegue ler o contexto, e quando eu digo contexto tá me mandando comprar num fundo, tá me mandando comprar depois que consumiu a mínima inferior da seção da Ásia. Se eu não tenho essa capacidade, eu posso usar a FIBO para fazer isso, beleza? O preço volta numa região. E posso usar os POIs também. Só vou executar padrões de entrada que estiverem tocando num POI. Ou não, eu vou executar os padrões de entradas que, por exemplo, estiverem na região Premium Discount de acordo com o que eu tenho. Então, no bias aqui eu tinha venda, meu ME de venda, preço sobe acima da região dos 50%, me apresenta um padrão de entrada vendedora, eu vou entrar, tá? Eu não faço isso. Eu olho o contexto da operação. Eu só estou dizendo que vocês podem usar a ferramenta dessa forma. Vai ser útil, ok? Então, vocês não querem a FIBO também, mesma coisa. Pode ocultar. Mesma configuração dos outros. Quantas linhas à frente vocês querem do preço para poder exibir a FIBO? Então, ela vai deslocar a linha para direita e esquerda. E depois vocês têm aqui a configuração da cor, né? Da linha do 100%. Pode trocar a gosto. Espessura e o estilo para todas as linhas, controlado de forma individual, ok? Então, tudo bem configurável da forma que vocês quiserem, tá? Controla também se quer mostrar os labels ou não. Posso mostrar ou não os labels aqui de percentual. E basicamente é isso, tá? Não tem muito segredo, ok? Bom, então aqui, pessoal, nós conseguimos tratar de todos os elementos que dizem respeito ao fluxo e ao gráfico de uma hora, tá? Então, para mim, o diário me dá o bias, certo? O indicador mostra, já vimos isso no indicador. O meu fluxo, eu apanho ele numa hora. Também acabamos de ver aqui no indicador como eu vejo o meu fluxo, qual a região que eu tô desse fluxo e quais os pontos importantes que eu tenho desse fluxo. Então foi tudo apresentado no indicador. Nosso próximo passo vai ser ver, dar uma vista de olhos aqui no que diz respeito ao 15 minutos, tá? Aonde que agora as coisas se conectam em relação a entradas, ok? Então vamos dar uma olhada aqui no gráfico, beleza? Então, voltando aqui para as nossas configurações e o que nós estamos vendo no gráfico, tá? Como eu disse a vocês, sempre que houver um padrão de entrada ativo, vou voltar aqui mais um pouco para a gente poder acompanhar essa formação, tá? Sempre que eu tiver um padrão de entrada ativo que diz respeito
que combine, né, a direção com o ME. Lembrando, os padrões de entradas, ele é plotado de acordo com a direção do ME. Ele não plota baseado, por exemplo, eu tenho bias de venda e um ME de compra, os padrões de entrada vão aparecer também no gráfico, mas eu não os opero, tá? Por que eu deixei essa opção? Porque tem gente que gosta de operar contra a tendência, basta o fluxo, ok? Eu não faço dessa forma. Mas dando sequência, então sempre que eu tiver um padrão de entrada aqui que seja na direção do meu ME, eu vou ter esse padrão identificado pelo indicador. Então notem que nesse momento, esse candle violou a máxima desse candle, esse candle fechou abaixo do fechamento desse candle, o indicador já me plota a linha de MC, a linha de LE e coloca uma seta em cima do candle de manipulação. Tá? Então vamos nas configurações, beleza? Essa é a parte que trata dos padrões de entrada. Então aqui eu tenho o core desse padrão, tá? Então o MC, que é o Manipulation Candle, eu posso exibir ou não. Se eu tirar o MC, ele vai tirar o LE, tá? Se eu não exibir o MC, ele não vai exibir o LE, ok? Porque é um padrão de 2 estágios. Uma coisa está ligada à outra, beleza? Aqui, essa é uma configuração muito importante, tá? Qual é o tempo gráfico que eu quero que o indicador detecte os padrões? Eu coloquei 15 e 5 minutos. E o 15 minutos eu uso no Forex e os 5 minutos eu uso no índice, certo? Por exemplo, só sair um pouco da configuração. Eu tenho configurado para 15 minutos. Se eu for aos 5 minutos, eu vou ter esse padrão identificado lá da mesma forma. Por quê? Eu pedi para ele calcular no 15, mas eu estou no 5. Eu vou ver, porque esse padrão aconteceu, certo? Agora, voltando aqui para a configuração e vou mudar esse parâmetro, tá? Para vocês verem, de 15 para 5. Ele vai fazer o recálculo do padrão e vai mostrar somente relacionado aos 5 minutos. Só que se eu voltar para o 15, eu não vou ver nada disso. Por quê? Porque os padrões que aconteceram no 5 não se refletem no 15. Eles foram calculados no 5. Eu não posso ver eles no 15, porque não faz sentido algum, ok? Então, tenham essa consciência, tá? Que essa configuração controla exatamente isso. Então, eu vou deixar no 15 para a gente dar sequência, como tá. Depois eu também posso controlar quantas barras à frente eu quero que o MC apareça, a espessura da linha, o estilo da linha, o texto. Eu não quero pôr esse texto, quero pôr outro texto, ou não quero texto nenhum. Posso também configurar o tamanho do texto. Posso configurar individualmente cores para compra e para venda, tá? Tanto do texto quanto da linha. E depois chegamos aqui à configuração do LE, que é essa linha de baixo. Também é a mesma coisa. Eu posso configurar quantas linhas ou quantas barras eu quero à frente. Posso configurar a espessura dessa linha. Olha, eu quero mais grosso. Posso configurar o estilo. Eu acho que dash é legal, que é tracejado. Posso configurar o texto. Eu não quero LE, eu quero outra coisa. Posso configurar o tamanho desse texto, tá? E igualmente posso configurar tanto a linha quanto a cor do texto, ok? Agora, um outro elemento que nós temos aqui, que é o histórico de manipulation candles, ou seja, o histórico de padrões de entrada que aconteceu no ME que está ativo, tá? Então, olha só, eu tenho aqui um ME de venda, certo? Que foi formado daqui e atualmente está aqui. Ele tem a capacidade aqui, se eu ativar essa configuração, de me mostrar com essas setas todos os padrões que aconteceram nesse intervalo. Por quê? Às vezes eu acordei um pouco tarde, certo? Abri o meu gráfico. Pô, o que aconteceu no meu gráfico? Pô, já vou ver que ali teve 2 ou 3 entradas. Eu já não quero pegar essa terceira, por exemplo. O preço já andou muito, está deslocado, eu não vou fazer essa entrada. Então esse histórico serve para isso, certo? Então se eu desmarcar, ele vai sumir, não vai mostrar. Se eu marcar, ele vai mostrar. Um outro ponto importante aqui
é a quantidade, ok? Eu posso mostrar aqui quantos desses históricos eu quero manter no LE ativo. Eu deixo sempre com 10, só porque sim. Não tem por que ver mais do que isso, ok? Mas eu deixo em 10 e aqui vocês também tem aqui o tooltip, gente. Sempre que tiverem dúvida, passem o mouse em cima, que vocês vão saber. Posso controlar individualmente acordo de venda, posso controlar individualmente acordo de compra, tá? Eu posso deixar tudo do jeito que eu quiser, posso configurar o tamanho desse arrow, dessa setinha aqui em cima. Eu não quero, enfim, eu posso configurar tudo individualmente, como eu falei para vocês. Todo indicador ele foi feito para ser configurado em termos visuais de forma individual, ok? Esse daqui controla a distância que essa seta vai ficar da máxima ou da mínima do candle. Então, quanto menos ticks, mais próximo fica. Quanto mais ticks, mais longe fica, ok? Então, por padrão, ele teria que ser plotado ali. Eu quero um pouco mais de espaço, basta colocar um pouco mais de espaço, certo? Então, nessa última aqui, nós tratamos de todos os elementos do 15 minutos. Então, já vimos o diário, 1 hora, 15 minutos e 5 minutos, beleza? Porque o 15 e o 5 só vai trocar de ativo. Se eu tô no Forex, eu uso 15, se eu tô nos índices, eu uso 5 minutos, porque é algo mais volátil, mais rápido, ok? Então, só com essas explicações aqui, vocês já sabem como utilizar todos os conceitos do meu operacional aplicados ao indicador, tá? O que eu vou mostrar para vocês agora é um módulo recentemente implementado, tá? Que é um módulo de alertas, no qual o indicador pode exibir alertas para vocês enquanto vocês estiverem na sessão de trade e, a depender da sua versão do TradingView, ele pode exibir alertas mesmo com o TradingView fechado, tá? Eu não consigo afirmar se a funcionalidade de exibir os alertas com o TradingView fechado funciona a 100% nas versões gratuitas, porque eu não tenho uma versão gratuita do TradingView, então eu não posso afirmar isso, ok? Mas eu vou mostrar para vocês como que os alertas funcionam, como configurar os alertas e mostrar também mais um elemento que são as sessões. As sessões fazem parte dos alertas, ok? Então, voltando para o gráfico, o que nós temos aqui, tá? Notem que aqui eu tenho uma seção desenhada. Essa seção, ela vem do indicador, tá? Como os alertas, eles dependem, eu configurei os alertas para serem disparados em sessões, ou não, pode ser disparados 24 horas, eu já aproveitei e também trouxe o indicador de sessões para o gráfico, tá? Então, nessa parte aqui, eu posso habilitar ou não os meus alertas, tá? E aqui também, de novo, tem um tooltip. Se eu desabilitar os alertas, notem que aqui na tabela ele já some a parte dos alertas. Ó. Então eu vou habilitar de novo, vai aparecer uma linha aqui dizendo que o alerta está ativado e o modo atual é esse, Aligned Bias and ME, ou seja, ele busca a configuração do que está aqui, que é o próximo item, modo do alerta. Notem aqui que vocês têm um tooltip e aqui explica cada um dos modos. Então, por exemplo, o Aligned Bias ME, ele dispara quando um novo MCLE, ou seja, um novo padrão de entrada, ele acontece e ele está consoante à direção do bias e do fluxo. Então, se eu tenho, nesse caso, um bias de sell e um fluxo de sell, um ME de sell, eu vou ver um alerta no meu gráfico. Vai aqui aparecer um pop-upzinho com um alerta. Se eu tiver configurado para esse alerta ser enviado com o TradingView fechado, eu também vou receber esse alerta lá no meu telemóvel, ou por e-mail, ou da forma como eu configurei, ok? O segundo, que é o Aligned Premium Discount, ele vai usar a mesma condição, ou seja, quando aparecer um padrão de entrada e, no caso de venda, ele tiver na região Premium, certo? Lá em cima, acima dos 50%, esse alerta chega. Se ele aparecer o padrão de entrada abaixo na venda, ele não vai me mandar o alerta, ok? E ele tem um outro alerta mais simples, que é o alerta que funciona no gráfico de 1 hora, que é disparado toda vez que um novo fluxo é formado em direção ao bias, ele vai emitir um alerta, tá bom?
Então, essas são as 3 opções de alerta que eu tenho. Eu deixo nessa, tá? Para me avisar em qualquer ME, e aí eu vou olhar o contexto e decidir se eu vou querer executar esse trade ou não, certo? Uma opção muito importante é definir qual a time zone dos sinais. Eu já mando tudo configurado para vocês, porque todo o operacional é baseado no horário de Nova York, ok? Então eu mando tudo já devidamente configurado para que vocês não precisem fazer nada, ok? Então, o GMT, aqui de novo, tem o tooltip, vocês têm todos os GMTs possíveis aqui para se configurar, tá? Vocês agora podem escolher plotar as sessões ativas ou não. Então, se eu desmarcar, ele não vai mostrar sessões no gráfico. Se eu marcar, ele vai mostrar. E o que são sessões ativas? Eu permito que vocês configurem 3 sessões, que já vêm pré-configurados com os horários que eu opero em Londres, Nova York e a Ásia. Não opero a Ásia, mas ela está configurada aqui também, tá? Se eu desativar essa seção da Ásia, por exemplo, por mais que eu tenha aqui isso marcado, ele não vai plotar. Por quê? Eu desativei a seção da Ásia. Ele só vai plotar sessões ativas, ok? Pronto. E por que que essa configuração também é importante para os sinais? Se você tiver, exemplo, somente a seção de Londres marcada, todos esses modos que eu expliquei para vocês só vai emitir alertas se esses padrões acontecerem dentro da seção de Londres. Se eu tiver a seção de Nova York ligada e a seção de Londres, todos os padrões vão acontecerem nas 2 sessões é enviado, e assim também como na Ásia. Se acontecer padrões nas 3 sessões, ele vai enviar. Se eu quiser que o indicador envie sinais a qualquer hora, basta eu vir aqui, desmarcar 1, marcar 2 e desmarcar 3. Dessa forma, o indicador vai capturar qualquer sinal que aconteça de acordo com o modo que vocês escolheram e vai enviar esses sinais, beleza? A configuração padrão é a que eu uso, tá? Já vem com a forma que eu uso, ou seja, só quero sinais aqui, nessas regiões, nessas seções, e pronto. É assim que eu deixo configurado. Depois, vocês podem configurar as sessões de forma individual, tá? Então, por exemplo, vou pegar a ASIA, que é o que está sendo exibido. Quero trocar o horário de funcionamento da ASIA, eu coloco início, troco o início e o fim, por exemplo. Não quero esse nome, quero botar outro nome aqui, sessão do sono, por exemplo. Vai aparecer ali, eu consigo trocar. Não quero essa cor de fundo, então é o primeiro aqui, eu posso colocar um verde, sei lá. Quero mais escuro aqui, eu consigo regular a intensidade dessa cor. Posso trocar a cor da borda, posso deixar uma borda mais escura, posso trocar o estilo da borda, eu quero sólido, por exemplo, posso trocar a espessura dessa borda, é possível também. Então, tudo configurado de forma individual, tá? Olha, não quero o label da seção, posso tirar. Eu posso me basear só pelas cores da seção, certo? Não quero também, quero configurar o tamanho. Eu quero um número maior e quero configurar a minha cor. Deixa tudo em verde aqui. Então, eu vou conseguir de forma individual configurar tudo relacionado às sessões, beleza? Bom, galera, cobrimos aqui todas as configurações do indicador, do diário ao 1 hora, ao 15 minutos e aos alertas, beleza? O que eu vou mostrar para vocês agora é uma feature que é do próprio TradingView, para que nós consigamos configurar alertas nos servidores do TradingView. Significa que se eu fechar o meu gráfico, eu vou ter esses alertas funcionando da mesma forma, tá bom? Vamos voltar aqui para o gráfico. Só uma ressalva, eu não sei como essa funcionalidade se comporta nas versões grátis do TradingView, tá? Não sei se vai ativar ou não, porque eu não tenho TradingView grátis. Suponho que não vai funcionar, ok? O que eu preciso fazer? Eu tenho aqui o meu indicador, certo? A tabelinha do meu indicador. Se eu clicar aqui com o botão direito, eu vou ter algumas opções. Deixa eu só tirar aqui do... Deixa eu tirar aqui do modo replay. Isso, ok. Vou passar aqui, só trocar de ativo também, para a gente poder ver um ativo que está aberto. Como hoje é fim de semana, o Bitcoin ele está aberto. Não fecha, né?
Aqui, então, estamos olhando aqui para o Bitcoin, no gráfico de 15 minutos, e eu consigo configurar os meus alertas, como no servidor. Como é que eu faço? Clico com o botão direito aqui em cima da minha tabelinha, tenho aqui adicionar um alerta ao Real Edge FX Edge Map 3.0. Clico nele, ele vai abrir essa caixinha de seleções para mim, tá? O que eu tenho aqui? Primeiro, qual é o símbolo que ele vai aplicar o alerta? Essa é uma funcionalidade do TradingView muito legal, porque consoante, só voltar, consoante ao que eu tenho carregado aqui na minha lista, tá? Eu criei uma lista chamada cripto. Então, consoante ao que eu tenho aqui, eu posso trocar, ao invés de olhar somente para o símbolo, eu vou olhar para a lista. Então, ele vai aplicar isso na lista inteira, certo? Depois aqui, a condição é o próprio indicador, como a gente já havia iniciado. Eu posso agora escolher qual é o método que eu quero. E a única opção que eu tenho disponível aqui é o Current Mode, ou seja, o que você configurou no indicador como alerta é o que ele vai usar nos alertas do servidor, certo? Então, eu deixo sempre essa opção para ser aplicado no gráfico de 15 minutos, se eu escolhi opções de alerta com padrão de entrada no 15 minutos, ou seja, eu só tenho uma opção de alerta para o padrão de entrada de 1 hora. Então, se eu configurei no indicador que eu vou usar somente o alerta do gráfico de 1 hora, eu tenho que configurar esse gráfico aqui para 1 hora. Como não é o nosso caso, nós estamos usando minutos, então, aonde o meu padrão acontece? No 15 minutos, se fosse para o índice, nos 5 minutos. 15 minutos, eu coloquei aqui e coloco aqui uma vez por fechamento de vela, tá? A expiração eu deixo aberta, ou seja, esse alerta nunca vai expirar, tá? Sempre que fechar uma barra de 15 minutos, ele vai varrer todas esses ativos e vai identificar se o alerta que eu configurei no indicador aconteceu. Se aconteceu, ele vai me mandar uma mensagem no telemóvel, ele vai me mandar um toast aqui, e isso eu posso configurar aqui. Posso configurar a mensagem que eu quero receber, eu já mando uma mensagem pré-configurada para vocês. Posso configurar onde que eu quero ser notificado. Notificado na aplicação, na aplicação aqui disse aplicação do telemóvel, por isso app, notificado na aplicação do desktop ou do próprio site, quando vocês usam um navegador, que é uma Toast Notification que sobe aqui, tá? Eu posso mandar um e-mail e posso exibir um som, tá? Que eu deixo também marcado, toda vez esse som toca. E pronto, feito isso eu clico em criar e o meu alerta está criado. Logo aqui, no cantinho, é que a minha imagem tá. Vocês não vão conseguir ver por causa da minha imagem. Deixa eu ver se consigo arrastar ela aqui. Só para vocês. Eu acho que eu não vou conseguir arrastar. Não vou. Pronto. Não importa. Tem ali uma configuração dos alertas, tá? Vocês conseguem ver quais os alertas estão configurados. E modificar esse alerta se for possível. Mas isso é uma configuração específica do TradingView, tá? Não é do indicador. O indicador, eu programei ele, as condições de alerta para que o TradingView pudesse identificar e disparar isso para vocês. Mas essa configuração que eu mostrei é 100% do TradingView. Beleza? Bom, galera, é isso. Acho que eu consegui cobrir todo o indicador, como ele funciona na totalidade, cada detalhe. Repassei também o operacional para que vocês consigam entender o funcionamento do indicador baseado no meu operacional. E quem não quiser usar o indicador, mas usar o operacional, tem aí no YouTube a playlist com os vídeos explicando como tudo funciona. Quem quiser entender o operacional e usar o indicador e ver como ele facilita a vida, também é só assistir os vídeos. E tem a comunidade também, tá? Então, vou pedir a vocês aí que deixem um like no vídeo, coloquem um comentário, qualquer coisa para ajudar a engajar o vídeo, beleza? E eu vou deixar nos comentários aqui fixados o link para vocês comprarem o indicador se quiserem e também o link da comunidade para vocês entrarem, fazerem parte lá e todos os dias tá ali junto com uma galera. Já somos quase 400 membros e tá muito legal lá, beleza? Então, é isso, galera. Um bom fim de semana a vocês. Tamo junto e um abraço.